Boa tarde. Cumprimentamos a todos os irmãos, as igrejas, caravanas que vieram nessa tarde para esse programa de ordenação ao Santo Ministério de dois pastores, colegas nossos, e nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos para essa festa espiritual. E queremos apresentar aos irmãos aqui os componentes da plataforma. Aqui à minha direita o pastor Hélio Coutinho, ele é o ministerial, é o líder dos pastores aqui na Associação Paulista Sudoeste. Em seguida o pastor Edilson Valiante, é o ministerial, nosso líder ali dos pastores para todo o estado de São Paulo. E em seguida o pastor Domingos José de Souza, ele é o presidente da União Central Brasileira, toda a nossa igreja aqui no estado de São Paulo. Em seguida, o pastor Aurélio Ferreira, é o presidente da Associação Paulista Sudoeste, com sede aqui em Sorocaba. Em seguida, o pastor Gilson, secretário de nossa associação, e nós estamos agradecidos a Deus por essa oportunidade, que Deus abençoe esta programação nessa tarde abençoada de sábado. Convidamos a todos para cantarmos juntos o hino número 1 da nossa coletânea.
Convido a igreja a se ajoelhar para falarmos com Deus. Querido Pai, nosso Deus, Senhor Jesus, a igreja foi estabelecida sob o Senhor, e o Senhor ordenou que a sua igreja separasse homens, impusesse as mãos, para que fossem comissionados de tempo integral, deixando o mundo secular para servir o Senhor do céu e da terra através da sua obra. Nessa tarde, a tua igreja aqui em Sorocaba e região, Associação Paulista Sudoeste, obedecendo o Senhor, estará separando 2 homens com suas esposas, seus cônjuges, seus filhos, para seguirem adiante, ó Deus, depois de 4 anos de provas de que foram homens chamados por Deus. Convidamos o Espírito Santo, que esteve sempre presente na unção e separação de homens escolhidos, para que o pastor Alexandre e o pastor Josué sintam, ó Pai, de uma forma muito sensível, indelével, nessa tarde que Deus está marcando a vida deles. Que o Espírito Santo tome posse de forma redobrada, possa possuí-los, ó Deus, e que saiam daqui ungidos, consagrados, para crescer em graça e no serviço do Senhor. Convidamos Deus para ministrar este programa, abençoar esta cerimônia, em nome de Jesus. Amém. Apresento-vos o pastor Alexandre Otávio Pessoa Cardoso, filho de João Batista Cardoso e Ruth Pessoa. Nasceu no dia 7 de agosto de 1978, na cidade de Sorocaba, São Paulo. Nascido em um lar adventista, ele é parte da 3ª geração de adventistas na família. Sentiu-se chamado ao ministério ainda na infância e recebeu incentivo por parte da família e de amigos. Mas apenas no ano de 2009, já casado, ingressou à Faculdade de Teologia, no NASP Engenheiro Coelho, onde recebeu o título de bacharel em Teologia em dezembro de 2012. Em 2013, iniciou seu ministério na Associação Paulista Sudoeste como pastor distrital em Ribeira, São Paulo. Em maio de 2014, foi transferido para o distrito de Apiaí como distrital, onde serve a obra até hoje. É casado com a Thaís Macedo Pessoa Cardoso, tem 2 filhos, Samuel Macedo Pessoa Cardoso, com 4 anos, Heloíse Macedo Pessoa Cardoso, com 1 ano e 9 meses. Seu texto preferido: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para os gentios. Isaías 42, verso 6. Eu, como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o recomendo ao sagrado ministério. Vou apresentar agora o pastor Josué Silvio Franco Júnior. Josué Silvio Franco Júnior, filho de João Antônio de Almeida e de Sônia Maria de Sá Camargo Almeida. Nasceu no dia 7 de julho de 1985, na cidade de Tatuí, São Paulo. Foi batizado no dia 21 de abril de 2002, na Igreja Central de Tatuí. Tomou a decisão de aceitar o chamado de Deus enquanto cursava o 2º ano da Faculdade de Ciências Contábeis, ingressando no curso teológico da Universidade Adventista da Bolívia em 2008 e formou-se no ano 2012. Casou-se em Cochabamba, Bolívia, no dia 30 de junho de 2013, com Dagmar Encina Serras, formada em Técnica em Enfermagem e Medicina Preventiva e Natural, no Wildwood Institute, na Geórgia, Estados Unidos. Começou seu ministério pastoral em 2013 como capelão no Colégio Adventista de Sorocaba, e no mesmo ano foi transferido para o distrito de Avaré, onde serviu por 3 anos. Em janeiro deste ano, foi transferido para o distrito de Votorantim,
onde exerce seu ministério atualmente. Eu o recomendo ao ministério. Senhor, me ajoelho para a direção pedir. Aqui está um povo que preciso conduzir, mas sou jovem, limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher humildemente. Eu te peço, eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiaste através de gerações. Imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher humildemente.
humildemente eu te peço, eu quero a luz do teu saber. Eu quero a luz do teu saber. Amém. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Josué. Que Deus abençoe vocês. Boa tarde, Thaís e a Daima. Que Deus abençoe vocês. Façam-os fortes em Cristo, sobre todos os aspectos. Dia a dia nosso, na obra do Senhor, sobretudo espiritualmente. Boa tarde, igreja. Boa tarde, pastores. Deus seja louvado. Esta é uma das cerimônias mais lindas e de um profundo significado da Igreja Adventista. Hoje de manhã nós tivemos aqui uma das cerimônias da igreja, a apresentação de bebês, de um profundo significado. Mas um bebê tem muito a se desenvolver, anos. A igreja julga que vocês estão prontos, cresceram, sobretudo na fé, na liderança. Uma das maiores responsabilidades de todo líder, primeiro você tem que liderar você mesmo, para depois liderar alguém, ou uma empresa, ou uma igreja, ou até uma família. Você deve ser equilibrado. Agora, quando pensamos nisso espiritualmente, como fica a nossa pequenez? Aí então nos tornamos mais dependentes de Deus. Cuidar da sua igreja. Eu gosto de dizer que a matéria-prima de Deus são as pessoas. E são mesmo. E isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Tanto que, por alguma razão, não sei, eu escolhi um tema que poderia ter sido outro. Mas eu vou falar de medo. Quem aqui não tem medo? Porque eu imagino que a maioria é igual eu, humano, e tem medo. Recentemente eu saí de casa com a esposa e imaginei que o portão não havia sido fechado. E por medo, nós voltamos e o portão estava fechado. Há medo real, mas há medo imaginário. Algumas frases de impacto na minha vida e na maioria de vocês, pastores. Porque as pessoas recorrem ao pastor, ou ao ancião, ou ao líder da igreja, ou ao amigo, e diz assim: ore por mim. Porque estão em algumas circunstâncias que devem ter fugido do controle. E nós, seres humanos, somos mais ou menos assim. Quando nós achamos que temos dar um jeito, a gente fica tentando dar jeito. Mas um dia você vê que está lutando contra o vento. Tipo de Jacó lá no vale de Jaboque. Era uma luta desigual. Quanto mais ele se esforçava, aqueles braços fortes de carregar ovelhas do sogro, né, pastor? Subindo e descendo montanha, ele era forte.
Mas uma hora, quanto mais força ele fazia, ele ficou com medo. Não é possível, não deve ser humano, porque eu não consigo. Então bateu-lhe o medo. Como você reage diante do medo? Quando você, lá em Minas, diz, é colocado contra a parede. Ou então aquela frase assim, se você ficar, o bicho come. Se você correr, o bicho pega. Você se apega a Deus, você tenta os seus recursos, sua capacidade, a ciência. Que circunstância produz mais medo em você? Eu poderia mudar a pergunta, apenas colocando uma palavra de 2 letras. Em que circunstâncias, ou que circunstância produziu mais fé em você mesmo? Recentemente nós passamos na família a primeira morte de impacto. Um dia, chegando de viagem, nós reunimos todos os irmãos e eu fiz um apelo para eles, para que a gente saísse daquelas circunstâncias mais fortes. Como você define a fé dos heróis do capítulo 11 de Hebreus? É maravilhoso ler ali homens que estão arrolados já no livro da vida. Você já prestou atenção em que circunstância eles tiveram fé? Quando damos um passo de fé na direção de Deus ou de Jesus, como ele responde? Você é pastor, eu sou pastor. Uma das ações mais benéficas, mais salutares da vida cristã é quando as ovelhas oram pelo seu pastor, mas o pastor também ora pelas suas ovelhas. Que hábito lindo! Mais do que isso, produz em nós fé, dependência de Deus. Quero ler um texto com vocês, encontra-se em Mateus, no capítulo 14. É uma história, é um episódio da vida de Jesus muito conhecido de todos nós, que todos nós conhecemos, inclusive de cor. Eu não vou ler todos os versos, que são 9 versos, eu vou ler apenas 5 versos. Então, Mateus, capítulo 14, eu quero começar com os versos 26. Vocês conhecem a história? Jesus estava à beira do lago com os discípulos, era a hora de partir. A multidão segurou um pouco alguém, né? Sempre tem alguém que quer falar com o pastor. Naquele caso era o sumo pastor, Jesus Cristo. Os discípulos tinham pressa, por alguma razão ele os orientou que fossem, e Jesus ficou então para trás. E aí então entramos com o versos 26. E os discípulos já estavam navegando, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram. Aqui diz, eu vou colocar o verbo que eu estou usando, pode ser que alguma Bíblia tenha aí de vocês. Eles ficaram com muito medo, assustado, e exclamaram: é um fantasma? E tomados agora sim de quê? De medo, gritaram. Eu nunca vi fantasma. Eu nasci no sítio, lá no sítio na fazenda da minha avó, eu não conhecia o meu avô paterno, havia um cemitério. E alguns que passando por lá já viram fantasma. Uma vez à noite passei por lá, não vi fantasma, mas fiquei com medo. Por que temos medo, não? Aí os discípulos humanos, como nós, eles tiveram o quê? Medo.
Mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Gostaria de dizer você, Alexandre, você, Josué, a sua esposa, sua família, que Jesus continua ainda dizendo isso. Alexandre, não temas. Josué, não temas. A missão não é sua, a missão é minha. E ele fala isso a nós, pastores, a vocês, servos de Deus, mordomos fiéis na missão de Cristo, de nos prepararmos e ajudar a preparar um povo para encontrar com Ele. Continuando o verso, ele diz assim: respondendo-lhes Pedro disse: bom, eu estou me certificando, Senhor, se és tu mesmo, por favor, manda-me ter contigo e eu quero ir sobre as águas. Em outras palavras, eu estou parafraseando o texto. E em seguida, então o verso 29 disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Queridos, eu acho que de todas as histórias que eu já li, e até revistas que estudam essas coisas assim fantásticas, eu já li que é possível que um homem possa ficar no ventre de um grande peixe. Eu já li isso na revista Super Interessante. Já li também que é possível que o ser humano, na sua mais alta angústia, é capaz de suar gotas de sangue. Mas eu nunca li em nenhuma revista que um homem é capaz de andar passo a passo sobre as águas. Eu diria a você que até não é uma atitude radical, nem um esporte radical que Pedro estava praticando. Hoje há muitos esportes radicais. Mas Pedro, ele estava com medo no barco. Por que Pedro tinha medo no barco? Não era só ele. Eu coloquei algumas coisas aqui, algumas frases de impacto. Ele já navegara naquelas águas e sabia que sobre ondas era o quê? Perigoso. Ele sabia o que a tormenta era capaz. Ele já tinha ouvido histórias. Mais do que isso, ele conhecia viúvas de pescadores que já haviam sido mortos no lago. Ele sabia que a tempestade era capaz de matar. Durante toda a noite eles tentaram escapar. Estava todo molhado, imagino eu, quem sabe sentindo frio. Se você olhasse para Pedro, você não sentiria convicção no seu olhar. Eu imagino que eu iria ver um Pedro acuado, num barco com medo, sem saída, e aí então ele clama, ele se certifica de que é Jesus. Ele não ia com qualquer pessoa. Que o texto bíblico diz assim: Senhor, se és tu, então por favor, eu não quero ficar aqui. Mande-me ter contigo. E Jesus o chamou. O ser humano é uma coisa interessante, o ser humano. Se você tiver dois caminhos, um que leva à morte, certo, e um que é uma saída louca, que provavelmente você vai morrer, mas é possível que você tenha uma alternativa. Por onde vai o ser humano? Onde tem uma alternativa. Raramente a fé nasce de um planejamento ou de um cálculo frio. Raramente você ouça alguém dizer assim: olha, eu tomei uma decisão numa boa circunstância, quando tudo era mil maravilhas, e agora eu tenho fé. Eu coloquei aqui algumas coisas só para nós meditarmos. Não foi a lógica ou a fé que fez com que Moisés erguesse o cajado no Mar Vermelho.
por ele mesmo, ele não saberia o que fazer. Imagina, um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o Mar Vermelho, e quem estava atrás? Os inimigos. Ele não tinha saída. E Deus então dá uma saída para Moisés. Não foi uma pesquisa médica que convenceu Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Não foi um bom senso, eu diria assim, não foi o bom senso que levou Paulo a abandonar a lei em função da graça. Não foi um comitê secreto que orou naquela noite, numa pequena sala na igreja de Jerusalém, para que libertasse Paulo e Silas. Ou melhor, libertasse Pedro, foi Pedro, né? Paulo e Silas cantavam. Foi sim um pequeno grupo da igreja, dos crentes, dos adventistas, crentes temerosos, desesperados. Foi uma igreja quase que sem opção. Eu me lembro de um dos momentos que eu tive mais fé na minha vida, viu, Alexandre? Viu, Josué? Vou contar rapidamente para vocês. Meu pai morava no interior de Minas Gerais naquele tempo. Passávamos o ano inteiro para ir para lá, para o sítio. E um dia, a minha esposa está aqui, eu estava com a família toda, a esposa e 2 filhas. Lá em casa, só eu sou homem. Até arrumaram um cãozinho, arrumaram uma fêmea. Recentemente eu pus uma camisa que elas não gostaram. As 3 falaram, parece que ensaiada assim. Não, essa camisa não dá. O cachorro latiu, pastor. Mas nessa hora o pai é o que tem que resolver o problema, porque todos nós estávamos com medo. Passei na última cidade, deixamos o asfalto e entramos numa estrada barrenta, muita poeira. O Celestino já passou por lá muitas vezes. Descemos uma serra e ao descer da serra vinha o primeiro riacho e o carro passava por dentro do riacho, as águas. E naquele dia tinha chovido bastante. Para você manter o carro na estrada já era difícil. E nós chegamos juntos com a enchente, ela estava alta. A água não dava para passar o carro. Eu tirei os sapatos, arregacei as calças, tentei medir, não dá. Ficamos 1h30 mais ou menos ali. Comemos até o pão que ia levar para a avó, porque a fome chegou. Finalmente eu achei que dava para passar. Dei partida no carro, o carro não pegou, absolutamente. Tentei de novo, não deu. Bom, depois de tantas tentativas, fui atrás de um indivíduo que morava ali perto. Um fazendeiro, um sitiante. Alguém me disse, ele tem um carro. Eu ia mandar levar a família, os filhos, ia dar um jeito. Levar as coisas, o carro poderia ficar ali. E finalmente fui, quando cheguei lá, eu encontrei o senhor, ele estava muito bêbado. Imagina, era final de ano, tão perto do Natal. Mas finalmente, depois de falar com ele, ele aceitou eu dirigir o carro dele. Imagina, ele vai comigo, eu vou dirigindo o carro dele, põe minhas filhas, a esposa no carro, tudo que tem, chego na casa do pai, depois vejo o que faço, trago ele de volta, meu pai vem me buscar. Não tem telefone, não tinha nada dessas coisas. Bom, mas finalmente, quando cheguei lá, eu dei partida no carro para experimentar. O que aconteceu? O carro pegou. Ele voltou e eu fui embora com a família. Ia passar no 2º riacho, a mesma coisa, muito alto. Mas achei que dava para passar. E finalmente eu não quis apagar o carro, porque ele poderia não pegar. E
Meu carro naquele tempo era um Monza, motor da frente, e o carro estava muito pesado, porque quando você vai lá para casa do voo, você imagina, levando 3 mulheres no carro. Muita mala, muito sapato, muita coisa, não? Pesa bastante o carro. Quando a frente do carro pegou, quando os pneus do carro pegou assim a parte, diz lá em Minas, do barranco, ele patinou e por alguma razão o carro apagou. Não sei se foi barbeiragem minha, mas apagou. E então eu desci as meninas e a Ivete do carro, elas saíram e a água subindo. E eu sentia que o carro balançava. Procurei uma corda para amarrar o carro numa árvore que tinha perto, na beira do riacho, não tinha corda. Então, pastor Alexandre, eu não me lembro de nunca ter feito uma oração com tamanha fé. Tá bom, Josué? Era muito medo. Era mês de dezembro. Eu lembro de como hoje da oração. Eu me debrucei sobre o volante, as filhas ali, assustadas, aquelas carinhas tudo assustadas, não é? Eu debrucei no volante e fiz assim: Senhor, eu sou teu filho, eu trabalhei o ano inteiro, eu só tenho esse carro e minhas filhas, eu não tenho outra coisa. Eu uso esse carro para o trabalho, eu vim para a casa do meu pai. Eu quero pedir ao Senhor que o carro não precise nos levar em casa, mas tire o carro daqui, por favor. Foi mais ou menos assim a minha oração. Eu sabia que o carro ia pegar. Eu dei partida, o que aconteceu com o carro? Pegou. Ele andou 5, 6 metros fora da água e aí morreu. E aí tentei 5, 10, ia acabar com a bateria, ele nunca pegou. Finalmente peguei um cavalo, fui lá buscar o meu cunhado que nos deu socorro. A fé, ela nasce, não é de um planejamento. Eu quero citar mais algumas coisas aqui para vocês, rapidamente. Procure, então, em Hebreus 11, quando é que aqueles heróis da fé, em que sala, em que lugar eles planejaram ter a fé? O medo da morte, o medo do fracasso, o medo da solidão no tempo em que vivemos. E vou falar bem baixinho agora, pastores. O medo de um ministério vazio e sem resultados. Ou um ministério com os mesmos números. Então, o medo de uma fé vã. Eu vou perguntar para você: Adão tinha outra opção que não matar o cordeiro? Ele não tinha. A orientação divina foi essa. E eu imagina ele tirar a vida de um cordeiro. Como ele teve medo, como não foi fácil para ele. Ninguém conhecia a morte. Imagina Noé precisar crer quando nunca havia chovido. Eu já citei Moisés, já citei Naamã. Eu gostaria só de lembrar vocês, Naamã, um líder, um homem rico. A Bíblia diz que ele levou presentes para o profeta. Ele não tinha muita... Que razão ele tinha para crer numa escrava? Numa garota? Viajar longamente, muito longe, e crer em um homem que ele nunca tinha visto. E mergulhar 7 vezes. Pergunto a você, que opção tinha Naamã, senão o medo da morte? A igreja de Jerusalém, ela tinha esperança de libertar Pedro. Tinha ou não? Ela tinha, mas é bem verdade que quando ele chegou e bateu na porta, alguém que atendeu a porta foi lá e disse: e aí, quem é? Eles disseram que era quem? E aí o que alguém disse? Não é Pedro, Pedro está preso.
Rapaz, você não está orando para libertar Pedro? Só que ele estava solto, né? Eu coloquei aqui nas minhas imaginações a igreja daquele tempo tinha poucas pessoas para lutar e libertar Pedro. Eles não tinham armas, e talvez eles tivessem punhos fortes. O pessoal daquele tempo acho que era mais forte do que nós. Mas eles necessitavam de um milagre. A fé se inicia com o medo e termina mais próximo do Senhor Jesus. Se você ler a história de Jacó, à noite, a cabeça sobre uma pedra, eu imagino, se fosse lá no sítio, como eu dormi muitas vezes embaixo de árvores, porque nem rancho ainda não tinha, ouvir o piado das cobras, das serpentes, o ruivar de um lobo. Eu nem dormia à noite, porque alguém que trabalhava com meu pai dizia assim: se o fogo apagar, a onça vem. Eu passava a noite ligadão, e toda hora eu ia lá pôr madeira no fogo. Jacó teve muito medo, e na sua agonia ele clamou por ajuda de Deus. Enquanto ele achava que era capaz, a fé se inicia com o medo. Pedro clama, agarra-se à beira do barco e diz: tira-me daqui, Senhor, peço-te por favor, tire-me daqui, eu não quero morrer. Vocês acham que o barco era seguro? Pisar sobre o mar agitado não era lógico, era um gesto de desespero, de medo. Estar com Jesus era mais seguro. Alguns passos foram suficientes para que Pedro, então, caísse em si, no ser humano. Ele achou que já estava bom demais. E a Bíblia nos conta que ele começou a afundar. Nós não somos iguais? Quando nós tiramos a face do Senhor Jesus, nós tememos. E aí, temos que recorrer a Ele. Chegamos até Cristo em hora de maior necessidade. Quando alguém na sua família ou você tem uma doença, enquanto há recursos, você ora, mas você ora uma oraçãozinha assim, bem, Senhor, abençoa o médico, tal, está tudo bem. Agora, quando você chegar lá, não sei porquê, deve ter algum médico aqui, não sei se o filho do pastor Aurelino está aí, ou de manhã ele estava, mas deve ter algum médico, eu não sei como é que ele sabe quanto tempo você vai durar. Mas ele olha para você, olha o exame e diz: você vai. Às vezes, isso não acontece, essas profecias nem sempre acontecem. Eu me lembro de um pastor entre nós, pastor Samuel Voleres, o médico deu para ele 6 meses, ele viveu quase 8 anos ainda, pela graça de Deus. E tudo em oração, né, pastores? Tudo sobre oração. Eu quero desafiar todos nós pastores nessa tarde, especialmente você, Josué e Alexandre, a viver pela fé. Deus não tem nada contra um bom carro, nós gostamos, eu gosto de carro bom. Eu não tenho muita coisa, mas sempre tive um bom carro. O primeiro carro eu comprei na Comportagem. Gosto do meu carro. Às vezes tem que pegar o carro da igreja, da associação, eu não gosto, não conheço. Meu carro eu sinto, domino o meu carro, sei como eu posso frear, parar, acelerar, conheço o meu carro. A gente gosta de dominar, né? Eu me lembro que outro dia eu falei para o meu chefe, meu líder, não gosto de chefe, a gente não tem chefe, nós temos líderes. Ele queria que eu fizesse algo que eu não deveria fazer. Pastor, eu represento aqui mais de 200 mil membros, o senhor tem que me ouvir. E não me ponha no MD-11 só para gozar do ar-condicionado. Me dê um teco-teco, eu faço dele o que eu quiser, na montanha, na torre, eu vou com ele. Já viu alguém que só vive na área de conforto? Ele nem emoção ele não tem, porque tudo é maravilha.
O barco não era um lugar seguro, tanto que Pedro quis sair de lá. Os discípulos não ficaram, eles não estavam num lugar, mas entre caminhar sobre as águas e ficar no barco, é melhor ficar no barco, humanamente falando. Por isso Pedro era inteligente. Pedro disse: Senhor, se és tu, então eu quero ir. Mas é interessante que parece que Jesus está a alguns passos de nos encontrarmos, de nos agarrarmos a Ele. Mas aí, pastor Josué e Alexandre, nós descobrimos que esses poucos passos, para você, irmão, é como uma façanha. Porque é difícil chegar até Jesus. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ó, essa semana alguém me disse, ó, você parece com teu pai. Tem 2 meses que nós sepultamos o meu pai. Eu acho que eu pareço mesmo com meu pai. Eu vivi com ele, eu nasci e trabalhei na roça com ele até os 14 anos. 16 anos. Bebia com ele, comia daquele que ele comia. Aprendi a gostar de queijo, de couve, de doce de leite. Lá em Minas Gerais. Aprendi a tomar com ele água com limão, toma até hoje. Uma pena que ele não patenteou, senão nós seríamos ricos hoje. Não havia H2O ainda. Poderia ser a água dele, mas ele não fez isso. É fácil parecer com meu pai. Difícil é parecer com Deus, com Jesus. É aquela hora, pastor Alexandre, que trememos na base. Quando um membro, numa hora difícil, de dor, talvez até de separação. Pastor, eu sei que o senhor não é Jesus, mas o senhor conhece Jesus. O senhor vive com Jesus. Essa é a façanha de parecer e ser semelhante a Jesus. Somos realmente filhos de Deus. Então, descobrimos que a única maneira perfeita do pastor é quando somos plenamente independentes de Deus. Descobrimos que, assim como Pedro, que a distância entre nós e Cristo parece muito pequena, mas é uma façanha muito grande parecer, viver, estar aos seus pés cada dia, cada manhã, como diz a serva do Senhor, uma entrega diária ao Senhor. E por que nos falta a fé? O medo, a dor, o pânico, o fracasso. Vamos aproximando do final do ano. Quando você, pastor, faz um balanço desse ano de 2015 em relação a 2014, ou melhor, 2016 em relação a 2015. Eu faço isso cada ano comigo mesmo. Cresci, melhorei, piorei, sou o mesmo. O que Deus quer de mim? A fé não é uma recompensa para aquele que aprendeu melhor a lição. Não é isso, fé não vem disso. Não é um prêmio dado aos mais disciplinados ou aos mais trabalhadores. A gente prega sobre a parábola, o que trabalhou mais ganha mais fé. Não é assim. Não é um título herdado de um pastor religioso, de um pai ou de uma mãe. Não é isso. A fé é um mergulho fora do barco, fora da área de conforto. Você, irmão, lá na sua igreja, hoje de manhã eu perguntei aqui, até disse, ó, não sou eu que vou pregar, é o pastor que vai pregar, e o pastor pregou sobre a volta de Jesus. Obrigado, pastor. Aumenta a nossa fé. Queremos mesmo que Jesus volte. A maioria da igreja quer que Jesus volte. Todos nós queremos. Mas ainda falta quantos sinais, Josué? Só um sinal. Só um que falta.
E pastor Alexandre, pastor Josué, pastores, irmãos, Deus não chamou você e eu para falar línguas estranhas, nem para fazer cura e nem milagres. Isso é coisa do Senhor. Deus, Jesus, nos chamou para sermos e sereis minhas testemunhas. Alguns querem curar, alguns querem falar línguas estranhas, outros querem fazer milagres, outros dão um sopro, outros pegam um copo d'água, fazem um monte de coisa. Milagre não é coisa de humanos, milagre é coisa divina. E você e eu nos tornamos dependentes de Deus. Que seria de nosso ministério sem a dependência de Deus? Um ministério sem metas, sem objetivos, no comodismo, na área de conforto, um ministério infrutífero, um ministério vazio, a mesmice cada ano. Do medo, muitas vezes, sai a motivação. Jesus ainda procura pessoas, homens e mulheres, jovens, que estejam dispostos a sair do barco. Se você encontra em um barco, saia do barco. A emoção é viver fora do barco. Os discípulos não ficaram seguros, os 11 que ficaram lá. Eles não ficaram seguros. Jesus está nas águas e não no barco. Vou repetir. Jesus não está no barco, Jesus está no mar e nas altas ondas desta vida, para salvar os seus filhos. Hoje Ele nos convida, saia do barco, ou a sair do barco. Esta é a única maneira de Jesus tirar-nos da estagnação, tirar de nós o medo e nos dar um título vencedor e um título espiritual. Ele utiliza esse método para fazer brotar em mim e em você, Alexandre e Josué, uma fé profunda e ousada em nome do Senhor. Pedro queria estar com Jesus, por isso ele escolheu sair do barco. Ele não pediu para que Jesus lhes desse uma promessa de que não afundaria, ele nem pensou nisso. Ele sabia do preço que é caminhar sobre as águas. Sair do barco implica em crescimento. E Alexandre, crescer dói. Se você quiser crescer em 2017, mais do que em 2016, você vai ver como é difícil. E você é só para eu não me enganar aqui, você é a Thaís. E a Thaís vai junto, Deus não chama só você, Ele chamou você, Thaís. Os filhos, o sacrifício da esposa pelo ministério. Coisa que o presidente Aurelino não vai ver, o tesoureiro não vai ver, o secretário não vai ver, ninguém vai ver, nem o ministerial não vê que deveria ver. Mas Deus vê, Deus sabe. Aquele trabalho que você faz, que não é possível ser recompensado por salário ou por algum prêmio. É assim, Josué. É assim, Dagmar. Esse é o ministério de Cristo. Um ministério que às vezes nos causa medo. Você tem que sair do barco, enfrentar as ondas deste mundo, ondas fortes, se ajustar nos coletes salva-vida, usar o cinto de segurança, usar das poucas oportunidades que nós temos, usar a crise como uma oportunidade no ministério, dependência de Deus, sofrimento, fracasso, falta de compreensão, falta de reconhecimento pelos seus líderes e talvez, quem sabe, os seus liderados na igreja, que não entende. Talvez em algum momento uma certa inaptidão, como é a minha, de servir ao Senhor. As críticas. E eu até vou usar uma expressão que usa lá em Minas, bem baixinho. Normalmente, críticas de bananas. Naquela hora,
Os 11 discípulos eram os bananas, medrosos. E Pedro é o mais reconhecido. Até hoje, já disse, não conheço quem andou sobre as águas, só Pedro. Pedro era assim temperamental, uma hora está lá em cima, uma hora está aqui embaixo, mas ele, quando se certificou que era Jesus, ele fez a maior proeza que um homem pode fazer. E vou repetir, ele não estava praticando um esporte radical. Quero dizer a você, Alexandre, Josué e a todos nós, pastores, servos, mordomos de Deus, não existe um outro modo de desenvolver a fé e nos tornarmos parceiros de Deus se não sairmos do barco. A vida de conforto. Sabe por que no primeiro mundo muitas pessoas não aceitam a Cristo? Eles nem têm necessidade de Cristo. Está tudo bem, tudo está bom. Às vezes, quando vou em alguma inauguração, uma igreja bonita como essa, que essas coisas não nos façam sentir tão bem em que a gente queira ficar aqui. Porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Hoje Jesus diz, venha filho. Como disse a Pedro, venha Pedro, não tenha medo. Eu serei ou eu sou contigo. Que Deus abençoe a todos nós nessa tarde. Saia do barco. A emoção de estar no barco, ela é muito pequena. A grande emoção está nas ondas. Eu vou repetir. Jesus não está no barco. Jesus está lá fora, tentando salvar os seus filhos fiéis. Pastor Josué, você e a Dagmar, que Deus continue usando vocês. Seu ministério continue frutífero para a honra e glória de Deus. Alexandre e Thaís, Deus continue usando vocês. Que Deus, agora de maneira plena, investido de tudo do ministério, vocês continuem sendo o pastor ou os pastores, e agora eu quero me incluir a todos nós, sejamos pastores segundo o coração de Deus. Amém. Quantas vezes tentei por mim mesmo fazer o que achava que era melhor. Não buscava conhecer os teus sonhos pra mim. Pelo mundo vaguei sempre só. E tudo que sonhei e tentei fazer sozinho eu não consegui. Imensamente maiores estão seus planos, Senhor. Por isso quero de ti depender, oh meu Deus. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, eterna paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando os
teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Os teus sonhos, Senhor, são maiores que os meus, não os posso nem comparar. Uma vida feliz é o teu plano pra mim. Como pude de ti duvidar? Sei o quanto me amas e quer fazer meu mundo muito melhor. E por isso hoje vem os meus sonhos, ó Pai, colocar no altar ante ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, eterna paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando os teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando os teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Nós tivemos duas lindas mensagens musicais que foram trazidas pelas irmãs do pastor Josué. Muito obrigado, viu, irmãs, pelas lindas mensagens. Nós chegamos a um momento importante, convidamos aos pastores para que venham. É um momento importante dessa cerimônia, quando nós imporemos as mãos sobre o pastor Alexandre e o pastor Josué. E será um momento em que nós pedimos a vocês reverência. Nós vamos nos ajoelhar aqui, vocês permanecerão em atitude de oração. E temos certeza, os nossos fotógrafos já estão aqui, os profissionais, os fotógrafos da associação. Se você quiser tirar uma foto ou outra, discretamente faça do lugar onde você está. E temos certeza de que a presença de Deus estará conosco nesse momento muito especial na vida desses nossos companheiros. Vamos então nos posicionar. Colega, vamos nos posicionar. Se não der para estender a mão, a gente...
Senhor nosso Deus amado, nesta tarde temos o privilégio, como igreja, separar, através da imposição de mãos, esses dois teus servos, pastor Alexandre Pessoa e o Josué Franco, têm demonstrado durante esses 4 anos de exercício do ministério, vocacionados. A igreja considera que eles estão preparados para receber a ordenação do céu. Amém. São falhos, como nós somos, mas com o poder do Teu Espírito, eles podem recorrer aos céus para a transformação e o crescimento espiritual, para esta nobilíssima, mas desafiadora tarefa de conduzir o rebanho do Senhor aos pastos verdejantes da Tua palavra. Eles terão lutas e desafios, Senhor, mas quando Tu separas, Tu habilitas, Tu dás também, Senhor, a capacidade para que, em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, eles possam ser uma bênção aonde trabalharem. Amém. Eles serão exemplos para os milhares de irmãos que eles conduzirão nos caminhos da verdade. Amém. Dê humildade a cada um deles, Senhor, para reconhecerem quando errarem, para buscarem poder dos céus e os irmãos perceberem que eles são humanos. Dote-os de cortesia, de fé, de determinação. Desenvolva cada dia mais o espírito de missão, que eles sejam arrojados no Teu trabalho, incansáveis ao buscar os perdidos para o redil do Senhor Jesus Cristo. Por extensão, alcances com a Tua bênção a esposa de cada um deles, os filhos, os líderes que eles coordenam no trabalho, para que sejam produtivos, consagrados, dignos de confiança, sejam conselheiros, que eles possam apaziguar, pacificar, encorajar, batizar e salvar. Portanto, Senhor, neste momento, ao impormos a mão da ordenação sobre o pastor Alexandre e o pastor Josué, pedimos que Tu possas infundir na vida e no ministério porção dobrada do Teu Espírito, para que a comunhão deles com os céus seja constante, para serem exemplos na palavra, exemplos em casa, na comunidade e na igreja. Que sejam portadores de luz, que tenham coragem quando necessitar corrigir. Que eles sejam inspirados para reconstruir lares e famílias, para renovarem a vida das ovelhas que estarão sob o seu aprisco. Portanto, Senhor, que o Teu Espírito os acompanhe a cada instante, tornando o seu ministério uma bênção aonde exercerem. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te rogamos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém.
Pastor Alexandre, Pastor Josué. Deus o chamou ao trabalho do ministério. E a igreja, em reconhecimento desse chamado, acaba de separá-los pela imposição de mãos. Agora vocês estão investidos de plena autoridade eclesiástica, como representantes oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhuma honra maior pode advir a qualquer pessoa. Porém, existem também responsabilidades junto com essas honras. Por isso, em primeiro lugar, eu os invisto ao ministério como servos, fazendo do mestre o estudo de sua vida. Dependam de Jesus Cristo. E dependendo dele, contemplando a Jesus Cristo, vocês serão transformados dia a dia, à semelhança do seu caráter. Disse Jesus: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Sejam como Jesus. Em segundo lugar, eu os invisto ao ministério como pastores. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. O mercenário explora. Mas nós temos a missão, e vocês têm a missão, investidos agora, como aqueles que cuidam, apacentam o rebanho. Eu os invisto no ministério, em terceiro lugar, como sentinelas, como anunciadores, como pregadores de boas novas. Disse Paulo: conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação sua e pelo seu reino. Pregue a palavra, insta, corrija, quer seja oportuno ou não, repreende, exorta com toda a humildade e doutrina. Portanto, é nosso dever pregar a verdade das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por último, eu os invisto ao ministério como mestres. Disse Paulo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tem cuidado de ti e da doutrina. Continua desses deveres, porque assim fazendo, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Servos, pastores, sentinelas e mestres. Que ao terminar o vosso trabalho, vocês possam dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, não somente a nós, pastores, mas também a todos quantos amam a sua vida. Que Deus os abençoe. Queridos colegas de ministério, Alexandre e Josué, é meu privilégio dar-lhes as boas-vindas às fileiras do Ministério Evangélico. Dou-lhes as boas-vindas em nome da Associação Paulista Sudoeste e da Igreja Mundial. Sejam leais a essa liderança. Façam uso de seus serviços para apoiá-los em seu trabalho, dia após dia. Dou-lhes as boas-vindas em nome de seus companheiros, nossos companheiros, pastores, que partilham com vocês as alegrias, as compensações e as cargas do ministério. Havendo-as vivenciado antes, eles são uma fonte de sábios conselhos e experiência que o auxiliarão no seu ministério. Lembrem-se disso. Dou-lhes as boas-vindas em nome das congregações às quais vocês servem e daquelas que ainda vocês servirão ao longo dos anos de vida ministerial. Elas têm o direito de esperar muito de nós. É inspirador e confortante lembrar que suas orações ascendem em nosso favor, enquanto nós, por nossa vez,
as temos como co-obreiras do trabalho divino. Como soldados de Cristo, Josué e Alexandre, vocês não estarão livres de ferimentos e cicatrizes. Nenhum de nós a eles pode fugir. No entanto, quando afinal estivermos em pé, vitoriosos, junto ao mar, como que de vidro, com aqueles pelos quais labutamos, a palma da mão marcada de nosso comandante pousará suavemente sobre essas cicatrizes. Nossos ferimentos, então, parecerão insignificantes, comparados aos dele, enquanto ouvirmos a voz do Redentor dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sejam vocês bem-vindos. Que Deus os abençoe. Queridas Dagmar e Thaís, sejam muito bem-vindas ao hall das esposas dos pastores da Associação Paulista Sudoeste. Com a graça de Deus, vocês irão enriquecer muito o ministério do esposo e vocês também serão uma bênção para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por onde forem. O caminho não será somente um mar de rosas. Haverá problemas, muitas lutas, muitas frustrações, mas haverá também muitas alegrias, muita satisfação, muito regozijo, pelo senso de estarem cumprindo o plano de Deus na vida de vocês. Estejam sempre dispostas a irem ou a permanecerem onde a igreja necessitar, pois é o amor de Deus que nos ergue. Sejam fiéis, sejam amorosas, sejam pacientes, procurem exercer com zelo e dedicação os deveres de esposa, de mãe, conselheira e amiga de todos. E em nome da AFAM, a área feminina da Associação Ministerial, nós desejamos a vocês as mais ricas bênçãos de Deus no ministério. Que o Senhor as ilumine, que Ele seja a força, a canção, a salvação para a entrada no lar eterno. Amém. Nesse momento, nós convidamos o pastor Aurelino, como presidente da Associação Paulista Sudoeste, que venha entregar os certificados de ordenação. O pastor Domingos, como presidente da União, que também passa a cumprimentá-los. E o pastor Gilson, que, como secretário, entregará um documento que, para nós pastores, é muito importante. Ele significa o nosso ministério, que é a nossa credencial. E eles estão trocando a sua credencial por uma credencial agora de pastores ordenados.
Nesse momento em que cumprimentamos os nossos colegas, é um momento realmente importante para nós, porque significa para os pastores ordenados a renovação do seu compromisso com a igreja, naturalmente uma recordação do momento em que nós fomos ordenados e do compromisso que assumimos com Deus. Eu gostaria apenas, enquanto os nossos pastores aqui passam, reconhecer alguns de vocês que estão aqui. Naturalmente, todos terão oportunidade de cumprimentarem daqui a alguns momentinhos mais ali os pastores à saída. Mas eu gostaria de ver aqui os irmãos do distrito de Apiaí. Temos aí os irmãos, fiquem em pé os irmãos de Apiaí, por favor. Vieram de longe. Pessoal de Avaré, tem alguém de Avaré aqui? Temos alguns que vieram. Muito obrigado a vocês que vieram de Apiaí e estão conosco. Vou reconhecer nesse instante também os irmãos do distrito de Votorantim, não é verdade? Um faz a pedra e o outro faz o cimento, não é verdade? Opa, peraí, não pedi para a igreja se levantar. Eu pedi só para os irmãos de Votorantim se levantarem. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado pela presença. Que Deus continue abençoando. E agora, vocês têm o direito de uma forma espiritual mais profunda, explorarem os vossos pastores, que a partir de amanhã à noite começarão a realizar batismos e cerimônias por eles mesmos nas suas igrejas. Que Deus abençoe a vocês ricamente. Há um costume nosso. E eu peço agora aos casais de pastores que, por favor, tragam aqui. As irmãs estão recebendo uma linda flor. É o símbolo da pureza da associação ministerial, da área feminina, a AFAM. E os pastores estão recebendo também uma linda beca batismal. O pastor Olenino e o pastor Gilson, eles pedem não só fichas de batismo, mas roupões molhados. Eles nem podem secar a partir de hoje. Combinado assim? Muito obrigado. Convido a todos a se colocarem em pé. Por favor, tomem suas mãos do programa e abram na leitura responsiva. Está ao centro. A leitura responsiva tem 3 partes. Eu farei uma leitura, nós os pastores, todos os pastores, uma parte, a congregação outra parte, e juntos vamos encerrar este compromisso aqui através dessa leitura. Façamos isso de uma forma bonita para a glória de Deus. Há somente um corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, 4 a 7, 11 e 12. Pertencemos todos ao corpo de Cristo, que é chamado de igreja. E Deus, por seu Espírito, colocou em nós todos os dons necessários ao fortalecimento e ao crescimento da igreja. Todos nós temos o privilégio de possuir dons e dedicá-los a Deus e ao serviço uns dos outros.
Os pastores desta igreja são membros da congregação separados por ela através da ordenação, para servirem com dedicação e consagração a Deus e a seu povo. Hoje, nós, ministros, reafirmamos nosso propósito de continuar no cumprimento do ministério para o avanço do reino de Deus na terra. Somos servos de Deus e de seu povo. Dedicamos-nos ao serviço de sua igreja, para a honra e glória do seu nome eterno. Com a graça de Deus, iremos conduzi-los à palavra. Nós lhes daremos o alimento espiritual necessário para que vocês se fortaleçam e cresçam em Cristo Jesus. Nós as guiaremos pelo poder de Deus. Iremos adaptar vocês para todos os alimentos que salvam, as escrituras dizem que vocês são sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as belezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Juntos queremos celebrar a vontade de Deus. Graças a Ele e ao seu grande amor, poderemos entrar no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu amor é infinito. A Ele seja a honra, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Juntos entoaremos o hino Quem se dispõe a ir. Convido a todos a fechar seus olhos, inclinarmos a fronte para falarmos com Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus,
um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Obrigado, Pai querido, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de trabalharmos na Tua obra. Queremos louvar o Teu nome através da nossa vida. Quero suplicar, Pai querido, que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre o Teu povo e que possamos, guiados por este poder, levar a cabo a pregação do Evangelho, para que possamos ver Jesus voltar em glória e majestade. Cuida do Teu povo, cuida dessa igreja. Leva-nos agora, Pai querido, de volta aos nossos lares e que em todos os momentos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem até a volta de Jesus e por toda a eternidade. Amém. Amém.